Que a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Estamos nessa jornada de estudo aí sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Temos a incumbência de, só recapitulando, orar uns pelos outros. Temos orado pelos enfermos da nossa igreja e temos visto que Deus tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Se você tem algum pedido, pode continuar colocando no chat, que nós vamos registrar e continuar orando por você, amém? Vamos falar sobre a graça de Deus, sola gratia ou sola gratia, somente a graça. Lembrando que os reformadores, como o Franciscão mencionou na sua oração, fizeram aí um marco, usados por Deus para dar um pontapé inicial para reformar ou voltar. A igreja precisava voltar às práticas da igreja primitiva, ou às práticas conforme os ensinamentos de Jesus, porque a igreja havia se corrompido de uma forma gigantesca, e então precisava voltar às práticas cristãs, genuínas, verdadeiras, ok? E através da Reforma Protestante, isso já foi um grande marco para que isso pudesse estar acontecendo. Porém, eu compactuo daquilo que o pastor Rubem trouxe para nós na quarta-feira passada, dizendo que nós, como batistas, nós reconhecemos o grande feito, o grande trabalho dos reformadores e dos pré-reformadores, que também já perderam suas vidas antes mesmo de Martinho Lutero, como Jerônimo Savonarola e muitos outros, John Huss e muitos outros, são os pré-reformadores. Porém, nós não devemos jamais venerar os reformadores, porque eles também foram falhos, e até mesmo haviam muitas outras etapas que precisariam de reforma. A igreja ainda precisava de reforma. Muitas coisas Deus usou eles, a vida deles, para mudar, e voltar a muitas práticas, a muitas verdades, a muitos conceitos que o povo já estava deixando. A igreja, o clero, digamos assim, já tinha deixado práticas da palavra de Deus. Então, só abrindo esse parênteses para falar um pouquinho sobre isso, mas o texto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nesta noite é 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 7 e 8. A irmã Elaine trouxe uma leitura lá de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. É uma base fundamental para falarmos da graça de Deus. A graça não vem de nós, ela é algo oferecido por Deus, e nós vamos ver um pouco disso. Mas o pano de fundo para a gente falar um pouquinho sobre o conceito da graça é uma narrativa lá de 2 Samuel, capítulo 9, versículos 7 e 8. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá para sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Meus irmãos, esse texto aqui de 2 Samuel revela a essência do sola gratia, a essência do somente a graça, esse conceito que
de que somos abençoados exclusivamente por causa da graça de Deus. Então, assim como Davi demonstrou bondade, demonstrou favor para com Mefibosete, por amor a Jonatas, então também nós somos objetos do favor de Deus, objetos da graça de Deus, por causa do amor do Pai com o seu Filho Jesus. Percebem aí o paralelo? Percebem aí que esse pano de fundo aqui da história de Davi, querendo usar de benevolência, de bondade, de favor para com Mefibosete, por causa de uma aliança que Davi tinha com Jonatas. Então ele procurou alguém da casa de Jonatas. Será que existe alguém ainda vivo para que eu possa usar de benevolência, de bondade? Então veja que essa graça é por causa dessa relação do Pai Celestial, do Deus Pai, com o Deus Filho Jesus. Por causa desta relação de amor e de aliança, nós somos agraciados, nós somos abençoados, nós somos favorecidos. Aí a gente começa a ver o primeiro ponto aqui, a natureza da graça divina. Quando eu digo a natureza da graça divina, eu estou querendo dizer, me referir à essência desta graça, às características que essa graça nos apresenta, que essa graça tem, né? Isso compreende, meus irmãos, abrange toda a compreensão dessa graça, como, primeiro, o que a gente aprende, né, da escola bíblica dominical. O que é graça? Primeiro, um favor imerecido, não é? A gente compreende essa graça como um presente de Deus para nós. E a gente compreende esta graça como um benefício concedido por Deus a cada um de nós. Então favor, o conceito de graça, favor imerecido, presente de Deus e benefício concedido por Deus a nós. Esse benefício, meus irmãos, é dado a nós. Interessante que esse benefício é dado a nós sem que nós tenhamos feito qualquer coisa para merecer, sem que eu e você tenhamos feito qualquer coisa para merecer, porque não é mérito, não é questão de mérito, de merecimento. Graça não é questão de merecimento ou de mérito. Isso é que é graça, mesmo sem nós não merecermos, mesmo sem nós não tivermos feito nada para merecer. Isto é graça. Essa é a natureza da graça. Essa natureza da graça divina revela ou enfatiza 3 atributos de Deus: generosidade, a generosidade de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus para com a humanidade. Generosidade, a bondade e o amor de Deus, o amor infinito e maravilhoso de Deus para com a humanidade. São os atributos que são manifestos ou revelados, enfatizados pela graça de Deus, pela graça de Deus. Tudo isso, meus irmãos, Deus manifesta a nós, a mim e a você. Deus manifesta a mim e a você, apesar da
das nossas falhas, apesar da nossa indignidade, apesar de nós, Deus manifesta bondade, favor, Deus manifesta o seu amor, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Isto é puramente graça. Isto é graça. A graça, então, a gente pode colocar aqui como o favor imerecido de Deus para com suas criaturas. Graça, então, resumidamente, sistematicamente falando, é o favor imerecido de Deus oferecido às suas criaturas. Então a graça reflete a benevolência, a bondade de Davi ali, né? No caso da narrativa que nós lemos, ela reflete essa benevolência que Davi usou para com Mefibosete. Aquilo que Davi fez para Mefibosete reflete a graça de Deus. É um favor que não é baseado em mérito próprio, não é baseado em mérito próprio, mas é um amor do rei para com aquele que ele queria usar de bondade, né? Ele acordou, imagina assim, que ele acordou uma certa manhã e disse: eu preciso usar de bondade para com alguém da família de Saul. Será que sobrou alguém da casa de Saul vivo? E lá estava Mefibosete, a quem Davi quis usar de benevolência, de bondade, de favor, favorecer Mefibosete. Mefibosete era aquele que numa fuga, na correria, a mulher que segurava ele no colo, a ama, deixou ele cair, e ele ficou aleijado dos 2 pés, e ficou moribundo, miserável, vivendo numa terra distante, uma terra esquecida, chamada Lodebar. Esse é o Mefibosete. É alguém totalmente desprovido, né, da graça de Deus. Quando a gente diz alguém desprovido da graça de Deus, é quando a gente fala a pessoa desgraçada, né? É uma pessoa desprovida, realmente, literalmente, da graça, da bondade de Deus, alheio à presença de Deus, às coisas de Deus. Este era o Mefibosete, a quem Davi decidiu usar de bondade, de misericórdia, de benevolência, de favor. Tudo isso é graça, tudo isso é graça de Deus. Então, a primeira coisa que nós estamos analisando aqui sobre essa sola gratia, esse aspecto da reforma protestante, estamos vendo aí a natureza da graça divina. E também é importante ver que a humildade do homem diante da graça. É o segundo ponto. Pode colocar para nós, Felipe, esse tópico: a humildade do homem diante da graça. Davi então prometeu para Mefibosete que iria tratar ele com bondade. Lembra o texto que nós lemos? Eu te tratarei com benevolência, eu te tratarei com bondade. Ele decidiu, ele prometeu para Mefibosete que iria tratar ele com bondade. Veja aí o texto, recapitulando lá, 2 Samuel: vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. São as promessas de Davi a Mefibosete. E você comerá para sempre a minha mesa. E você comerá para sempre
a minha mesa. Então, na mesma hora que Mefibosete ouviu essas palavras de Davi, ele se indignou, ele se sentiu indigno do favor do rei. Ele se sentiu indigno. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Quem sou eu para o Senhor usar de bondade, de favor? Quem sou eu? Um cão morto. Ele se considerava, ele se via de uma forma tão indigna que ele se considerava como um cão morto. Quem sou eu? Um cão morto. Então, veja que quando estamos diante da graça, do favor, da bondade, do amor, do cuidado de Deus tão especial, dispensado a nós, a primeira coisa é esse sentimento diante da graça, esse sentimento de indignação. Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor use de bondade assim? É um sentimento quando estamos diante do próprio Deus, quando nós nos encontramos diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, como Isaías, quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, uma das primeiras coisas que ele sentiu, indignação. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Esse é o sentimento quando estamos diante do grande amor, do grande favor, da graça maravilhosa que nos alcança e que nos envolve. Esta graça que faz a gente se sentir indignos. É a humildade do homem diante da graça. Eu vou devolver as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você vai a partir de hoje comer da minha mesa, comer a minha mesa todos os dias, para sempre. Quem sou eu? Foi a pergunta do Mefibosete. Meus irmãos, eu e você, nós também somos levados a reconhecer essa indignidade diante da graça de Deus, do nosso Deus. Quando eu e você podemos entender, nós entendemos que nós não temos nem mesmo o direito de estar na presença do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Não temos o direito nem de estar em sua presença. Quando reconhecemos isso, então só nos resta cair de joelhos diante da maravilhosa graça de Deus. Só nos resta nos prostrarmos diante da maravilhosa graça de Deus. Nós somos privilegiados pela graça de Cristo. Nós somos privilegiados, irmão Aloísio, pela graça de Cristo. É um privilégio. E em terceiro lugar, a graça humilha o pecador. É isso mesmo. O evangelho da graça humilha o pecador. Queridos, a reforma protestante foi muito controversa lá na Europa, devido à ênfase que a reforma dava ao evangelho que humilha o pecador. Então, para muitos europeus, essa abordagem era agressiva demais. Essa abordagem era ofensiva demais, Então, eles acreditavam que essa abordagem da graça em humilhar o pecador, ela era prejudicial à saúde mental. Eles acreditavam, eles diziam isso. Esse era o discurso
dos europeus iluministas, que então começaram com o movimento filosófico humanista, colocando o homem no centro de todas as coisas, o homem no centro do universo e tirando Deus do centro. Esse foi o movimento que até hoje tem tentado tirar Deus do centro do universo, Deus do centro das coisas, Deus do centro da história, e tem tentado colocar o homem no seu lugar, o homem no lugar de Deus, o homem no centro de todas as coisas. E até hoje, se bobearmos, nós vamos ver até mesmo cristãos, vamos ver até mesmo igrejas que têm colocado o homem no centro. O homem é o centro de tudo. E Deus acaba sendo até que meio que o servo do homem. É aquele que vai fazer os caprichos do homem, do ser humano. Esse é o movimento que tem essa tendência de depreciar o evangelho da graça de Deus, depreciar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que nós possamos atentar para esse ponto da reforma. Somente a graça me faz reconhecer que eu sou indigno, o pecado me deformou, eu sou obrigado a reconhecer a depravação total da raça humana, eu sou obrigado a reconhecer que é somente pela graça que eu posso ser alguma pessoa boa. Como disse alguém, né? Como disse Lutero, se você vir alguma coisa boa em mim, é Deus, é Cristo. Agora, se você vir alguma coisa ruim, sou eu mesmo. Aí sou eu mesmo. Aí sou eu mesmo. Porque assim nós reconhecemos a graça. A graça exalta a Deus e humilha o homem, o pecador. Então o pecador que se considera como Mefibosete, um cão morto, ele realmente entendeu a verdadeira magnitude da graça divina. Mas em contrapartida, meus irmãos, aquele que se acha bom demais, aquele que se acha merecedor, não sei se você já conversou com pessoas assim, mas eu sou uma pessoa boa. Você precisa de Jesus, né? Você fala para ela, você precisa de Jesus na sua vida. Mas eu já tenho, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, não roubo, não faço isso, não adultero. Eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso. Eu sou uma pessoa boa. Então, em contrapartida, aquele que se considera bom demais, aquele que se considera merecedor, digno, não entendeu a graça de Deus, não entendeu o significado da graça. Quando entendemos o significado da graça, nós entendemos que nós damos a glória total a Deus, a Jesus Cristo. Quando entendemos o significado da graça, nós damos a glória total a Jesus Cristo. Não tem nada a ver comigo, mas é uma aliança de Deus Pai com o Filho Jesus. Como Davi disse, por amor à casa de Saul, por amor a Jonatas, por causa da aliança com Jonatas, eu vou usar de benevolência, de bondade, de favor para com Mefibosete, para com alguém da casa de Saul. Então não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Jesus,
tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com Jesus. Nós estamos aqui hoje, não foi porque nós somos bons e a gente, sabe, não. Isso é pura graça de Deus, meus irmãos. Isso é pura graça de Deus. Quando nós entendemos a graça, nós temos um outro olhar sobre as pessoas, sobre o pecador. Ora, se a graça me alcançou, um pecador como eu, se a graça me alcançou, um pecador como eu, ela pode alcançar você, ele, ela, pode alcançar qualquer pessoa, qualquer um. A graça nos faz ter um olhar diferente, de misericórdia, de amor, de compaixão. A graça nos faz olhar para as pessoas: olha, se não fosse a graça, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, a minha família estaria arruinada. Se não fosse a graça, eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Se não fosse a graça, se não fosse a graça. Sola gratia, somente a graça. E para a gente encerrar, hoje, em um tempo, em uma era onde a autossuficiência está sendo pregada, a centralidade humana está sendo exaltada, é essencial, meus irmãos, compreendermos a verdadeira natureza da graça de Deus. A gente precisa entender a graça. O Evangelho é pautado sobre a graça. O Evangelho é em torno da graça. Se nós não entendermos a graça, nós não entendemos o Evangelho de forma alguma. Se você não entendeu a graça, você não entendeu o Evangelho de jeito nenhum. Aí a gente sai apontando o dedo para todo mundo e se julgando melhores. A gente sai com prepotência, a gente sai com arrogância, e porque nós não entendemos verdadeiramente a graça. Nesse mundo de exaltação humana, nós precisamos entender a graça de Deus. Meus irmãos, nós reconhecemos a nossa indignidade diante de Deus, diante da grandeza dessa graça, que hoje está nos permitindo, hoje está te permitindo, está me permitindo estar na sua santa e gloriosa presença nesta noite. E isso é unicamente por intermédio de uma pessoa, da pessoa de Jesus. Isso só é possível por causa da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, a Ele, a Jesus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Demos glória a Deus por intermédio de Jesus, seu Filho. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que essa graça possa ser muito bem compreendida, possa estar bem clara na nossa mente, no nosso coração. É graça de Deus. Eu me movo pela graça, eu ando pela graça. É pela graça. Como está escrito, a tua graça é maior do que a vida. A tua graça é maior do que a vida. Jesus disse para Paulo, até mesmo para enfrentarmos as lutas, até mesmo para enfrentarmos os problemas, até mesmo para superarmos os espinhos na carne, foi dito por Jesus a Paulo: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, a minha graça
te completa, a minha graça faz você superar até mesmo os espinhos, as dificuldades e as lutas. É graça que te faz você permanecer de pé, mesmo diante das tempestades. É graça que te faz você vencer. É graça, pura graça, somente a graça. Amém?